Inimiga Perfeita possui dois grandes problemas, que eu vou citar daqui a pouquinho e também explicar o final pra vocês. Fala galera, suavitude? Eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, eu acabei de assistir Inimiga Perfeita, filme que entrou hoje no catálogo da Netflix, e vou dizer aqui a minha opinião. Comenta aí o que vocês acharam do filme, se gostaram ou não. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like se gostar do vídeo e bora lá. Angus, tell me, have you ever killed anyone? Inimiga Perfeita é um filme de 2020 que entrou no catálogo hoje na Netflix, é do gênero suspense e terror psicológico, dirigido pelo Kiki Maidio. A obra é inspirada num best-seller chamado Cosmétique de l'ennemi, da autora Emily Nothomb, né, que é belga e muito conhecida. A história rola em torno de um arquiteto chamado Jeremiah Zangast. Ele é muito bem sucedido, um cara que venceu na vida mesmo, é escritor também, palestrante, e após uma dessas palestras aí, e também depois de autografar vários livros, ele vai pro aeroporto, e no caminho ele acaba encontrando uma moça chamada Tessel Textor, Who are you? Tessel Textor. que pede uma carona porque ela não consegue táxi, ela vai perder o voo e tá chovendo pra caramba, e aí naquele desespero ali, ele hesita, mas acaba dando uma carona pra ela e eles vão juntos até o aeroporto lá. O motorista típico parisiense, né, tá putaço, mal-humorado pra caramba, e leva eles até o aeroporto, e até aí, né, tudo bem, cada um meio que segue o seu caminho. Ambos acabam realmente perdendo seus voos, né, por conta de que no caminho a Tessel acabou esquecendo a mala lá onde ela encontrou o Angus e tal, e aí eles tiveram que fazer o retorno, voltar, buscar a mala para seguir adiante. O Angus vai para sua área VIP ali, toda chiquetosa e tal, né, enquanto a Tessel acaba aparecendo lá. Toda a abordagem dela já é meio estranha, assim, você vê que ela é uma pessoa bem, sabe, que fica em cima. Cara, é esquisito, vocês vão entender. O Angus não parece estar muito interessado no papo dela, né, ele tá ali focado em outras coisas, meio que dando uma trabalhada e tal, só que ela insiste em contar algumas histórias e ele acaba aceitando. I'm gonna ask you to close your eyes and visualize the story I'm about to tell you. Só que antes de começar essa história, ela pergunta pra ele se ele matou alguém já, né? E aí ele fica intrigado, preocupado, assustado também, mas essa pergunta faz com que ela conquiste a atenção dele pra que ela conte as histórias dela e tudo mais. Então ela diz que a primeira história vai ser muito nojenta, a segunda vai ser mais violenta e tudo mais, assustadora, né? E a terceira história vai ser uma história de amor. Só que até chegar nesse ponto já rolaram algumas coisas meio esquisitas, né? Como por exemplo, o Angus, ele construiu, né? Ele é o arquiteto por trás desse aeroporto, e na maquete que tem lá tem uma manchinha vermelha, sabe? Que a gente imagina que seja sangue e tal, e que não estava ali antes, então ele já fica meio assim, né? O terror psicológico, né? Esse suspense, ele já vai sendo desenvolvido logo no começo, bem aos poucos. Cara, sem spoiler, essa é a história aí, e eu já vou emendar aqui com a minha opinião em relação à parte técnica, o que eu achei da história e os problemas também, só que com spoilers. Why are you doing this? Because I feel like it. Eu curti o ritmo do filme, tá? Ele é bem dinâmico, tem mais ou menos 1h30, e apesar de ser assim bastante diálogo e tal, eu achei que tudo flui muito bem. A história é intrigante e envolvente, tá? Eu fiquei preso aquilo tudo ali, do início ao fim. O filme é muito bem dirigido, cara, tem a edição é sensacional, fotografia, teve uma atenção e um cuidado muito grande, você percebe isso, né? O filme é muito bem filmado mesmo, as atuações são muito boas, trilha sonora é boa também, então toda a parte técnica, não tenho o que dizer, cara, a ambientação, o clima do filme, né? Conforme as coisas vão se desenrolando, o suspense criado, a maneira que os diálogos vão se desenvolvendo, tudo isso é realmente muito da hora. Só que aí entra aqueles dois problemas, né, que eu falei no começo do vídeo, que, cara, o primeiro deles é que esse tipo de filme, esse gênero, né, que até se tornou um pouco mais popular aí com o passar do tempo, ele tem um fator muito importante que é o plot twist, que é surpreender a gente, né, gerar aquele impacto, fazer com que a nossa cabeça exploda. E esse filme não conseguiu fazer isso comigo.
talvez ele consiga realmente surpreender, né, muita gente aí. E, cara, eu invejo vocês porque a experiência com certeza vai ser muito melhor, muito mais enriquecedora. Só que eu acho que o filme ele acaba entregando muita coisa logo de cara, de bandeja pro espectador. E o filme ser óbvio, né, ser muito assim na cara, já é um erro muito grave em qualquer tipo, em qualquer gênero. Mas nesse aqui, especificamente, onde a história toda é construída para gerar aquele clímax, aquela reviravolta braba mesmo, não pode acontecer esse tipo de coisa, cara. E eu acho que ele é muito transparente. Talvez vocês não acreditem, cara, mas logo de cara eu já saquei do que se tratava a história e o filme terminou com a minha opinião inicial, assim. Eu continuei vendo porque, de fato, eu gostei do filme, tava curtindo, tava envolvido, mas eu queria ser surpreendido, queria estar enganado também. Então eu continuei vendo e tal, mas eu saquei do que se tratava logo de cara. Ainda no carro, lá no comecinho, fica um pouco difícil ali de você sacar que ela não é real, entre aspas, né, e tal. Mas, cara, logo depois, toda a abordagem estranha, né, o Engst, ele vai para uma área VIP, que não é para qualquer pessoa, né, e eu não tô julgando ela pela aparência, mas, cara, vamos analisar que a Texel, ela não tinha nem como chegar até o aeroporto, né? Ela era aparentemente uma pessoa mais simples, mais humilde e tal, e o Engst estava numa área VIP, toda chiquetosa lá e tal, e, cara, não faz nem sentido ela estar naquele mesmo ambiente ali. Além disso, o momento que eles estão comendo juntos, né, ela fala alto, faz um escândalo, ele fica constrangido, olha ao redor e ninguém nem percebe. Então você já saca também que as pessoas não estão vendo ela ali. Se ainda ficou alguma dúvida, a cena do banheiro, né, fica bem mais claro, porque ela tem uma sequência meio estranha, né? Tem um outro cara no banheiro quando ela entra que também não percebe ela, né? Se você notar bem, ele só olha pro espelho para ver a reação do Engst, né? Ele tá cagando pra mina. Além disso, as histórias que ela começa a contar, né, tem muita semelhança com o passado do Engst. Então ele sempre questiona no início, a minha história quando eu era novinha, a minha escola era meio assim, tá lembrando a vida que eu tive, né? Sempre tem esses momentos e a história vai mudando porque existe ali todo um contexto, uma construção dramática que faz sentido, né? Porque aquelas histórias têm um peso muito para tudo ser justificado, né? Para a presença dela ali ser justificada e para a história fazer mais sentido, pro Engst dar essa atenção a ela. Então, eu achei maneiro isso. Mas repito, cara, eu achei o filme muito óbvio e isso me incomodou bastante e tem um peso fundamental na nota que eu vou dar já já. A lie always needs to be repeated more than the truth be believed. O segundo problema é que esse gênero ele tem grandes obras, né, muito incríveis. Nem dá para citar algumas aqui porque vocês já vão pensar, né, nesse tipo de filme e tal, e talvez quem não viu aí possa tomar spoiler e tal. Mas tem grandes filmes aí que são uma experiência de vida para quem não sabe o que vai acontecer e tal. Muito bem trabalhados, muito bem desenvolvidos, com plot twist realmente bem construído, né, cara? Que surpreende a gente, que faz a nossa mente explodir, que faz a gente querer rever o filme, ver todos os elementos que estão ali. Então esse filme ele acaba ficando pequeno, né, diante desses outros grandes filmes aí, né, cara? Então eles elevaram muito o patamar do gênero e isso com certeza acaba dando uma zoada. Deteriora um pouco, né, cara, a imagem do filme, assim. E, repito, eu acho que se ele fosse mais surpreendente, se o plot twist funcionasse melhor, com certeza ele poderia até estar perto aí desses outros grandes filmes. E assim, sinceramente eu não achei o filme nem um pouco confuso, eu acho que tudo é claro até demais, assim, eu achei bem fácil de entender e de interpretar, e, enfim, os elementos, né, utilizados no filme eu achei muito legais. Eu vi gente reclamando de clichês e tal, mas cara, eu acho que funciona muito bem para essa história aqui, e basicamente o que rola, né, é que a Texel, ela é a consciência, né, manifestada ali do Engst, né? Vários sentimentos, não sei se é exatamente arrependimento, mas a dor da perda, né? Existe sim um sofrimento ali,
saudade e várias outras coisas que tudo isso junto, né, meio que materializou, entre aspas, materializou não, mas ajudou a desenvolver, a construir essa personagem que é a Texel, né. Até tinha esquecido de falar o nome dela, que parece nome de personagem de história em quadrinhos, né, cara, Texel Textor, né, já é um negócio meio... Ela mesma explica, né, qual é o sentido do nome, do sobrenome e tal. Isso também já dá aquela sensação de que, puta, ela não é real, sacou? I've been looking for you. Então a Texel é essa consciência pesadíssima, né, que veio à tona pra meio que tentar confrontar ele ali. É uma situação, o filme todo é bem conflitante, né? Não parece, mas está ali nas entrelinhas. E aí na reta final a gente vai entendendo tudo que está acontecendo, né? O filme ele esclarece bastante, até demais, até antes da hora. As histórias que ela conta para ele justificam, né, o fato dele ter dado atenção, dele, né, ter dado ouvidos a ela, dele ter uma conexão maior com ela também, porque existem sim algumas semelhanças lá do passado, né, talvez até um pouco de personalidade. E aí lá pro final a gente vai também percebendo todas essas ligações e tal. What is this whole game about? E aí naquele confronto dentro do banheiro do avião ali, significa que ele meio que enterrou, né, cara, essa consciência pesada dele, né? Pra ele é mais fácil, é mais confortável lidar com essa mentira que é a vida dele, porque aquilo meio que tudo é fachada, né, cara? Quem ele realmente é, a gente chegou a ver através da Texel. Então ele deixou tudo isso de lado, ele prefere viver essa farsa, viver essa mentira e enterrou esse passado, esses segredos, né? E esses sentimentos que ele vinha acumulando durante esses 20 anos, entendeu? Então é basicamente como se ele tivesse matado esse lado dele e assumindo quem ele é, mas numa vida, numa outra estrutura ali, meio irreal, sabe? Que não é condizente com a pessoa que ele é e tal. E é isso, cara, é bem simples de entender. Pô, eu já tava até esquecendo da nota, eu vou dar uma nota 7. Eu acho que o filme foi bem legal de ver, eu gostei, assim, de muita coisa, mas pra mim ele infelizmente pecou no fator surpresa que não veio, sabe? Eu fiquei vendo ali, tava preocupado de tipo, puta, será que é isso mesmo que eu tô achando que é? E ele foi, não que seja ruim, mas eu queria ser impactado, sabe? Eu queria tipo, caraca, mano, jamais imaginei. Não é assim, infelizmente. Então é isso, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais.